Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre um clássico da obra do Schulz, que é Peanuts, a turma do Charlie Brown, exatamente. Eu vou falar especificamente da primeira edição com tirinhas de 1950 até 1952, lançada pela LPM aqui no Brasil. Fica comigo que o vídeo de hoje está divertido e está muito interessante para você conhecer mais sobre essa turma. Primeiramente, é interessante a gente conhecer mais sobre quem foi o criador dessa turma tão querida e tão conhecida, que inclusive completou no ano passado 70 anos da primeira aparição. Exatamente, a primeira aparição do Snoopy, por exemplo, do Charlie Brown, foi no ano de 1950. Tirinha essa que está aqui neste livro, como eu vou falar para vocês. Charlie Schulz, que morreu no ano 2000, era um garoto extremamente tímido, extremamente deslocado do convívio social das crianças na sua época. Ele que tinha a pele muito marcada pela acne, pelas espinhas. Enfim, ele de fato não se enquadrava em nenhum padrão que desse a ele uma visibilidade e que fizesse dele uma criança popular na escola. E com o passar dos anos ele criou, na década de 50, como eu mencionei, uma turma que hoje faz parte do imaginário popular de alguma forma, que se espalhou pelo mundo, seja em bonecos, filmes, gibis, enfim, todo tipo de material gráfico, todo tipo de divulgação. É muito difícil hoje uma criança, um jovem que não conheça o Snoopy, mesmo não sendo da antiga, né? Mesmo não sendo da década em que ele de fato se popularizou. E é interessante de pensar que essas histórias trazidas pelo Schulz, esses personagens, eram personagens extremamente humanos, extremamente defectíveis, extremamente colocados de lado em suas posições sociais ali dentro do colégio, dentro da dinâmica do dia a dia. Então, por exemplo, Charlie Brown, logo nos primeiros anos de quadrinhos, né, o Schulz, ele apresenta a turma do Charlie Brown, né, o Peanuts. Ele surge especificamente a partir do pós-guerra, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito que vai até 1945. A turma do Charlie Brown surge especificamente em outubro de 1950. Então é interessante de perceber que todo o sentimento do pós-guerra, toda aquela sensação amarga da repressão e da violência, apesar de a vitória ter sido dos estadunidenses também, né, de certa forma, tudo aquilo, todo aquele confronto, especificamente também com o surgimento da Guerra Fria, né, toda aquela sensação de insegurança e de clima acirrado no mundo, tudo aquilo foi de alguma forma retratado pelo Schulz nos seus quadrinhos. E ele conseguiu, é claro, popularizar essa turma, de modo que ele trouxe à tona sentimentos que não eram tão bem aceitos, que não eram vistos de fato como sentimentos humanos passíveis de atenção. Logo em um dos quadrinhos dos primeiros anos, nós podemos ver Charlie Brown falando que tinha sentimentos de depressão, por exemplo. E aí ele consegue trazer à tona questões tão sérias, questões tão graves e que exigem tanta atenção e cuidado, a ponto de tornar isso humano, tornar isso leve de alguma maneira com os seus personagens, com a sua turma do Peanuts, com a sua turma do Minduim, né? E saber que ele de alguma forma se retratou no Charlie Brown, de alguma forma ele se viu naquele personagem excluído, deslocado, naquelas sensações ali tão postas de lado, é realmente muito interessante, muito relevante. E foi por isso, é claro, que eu tive extrema curiosidade de comprar esse livro aqui. Tem muitos outros, a LPM publicou vários outros posteriormente, eu vou deixar link para todos eles aqui na descrição, mas esse aqui foi o primeiro de todos, com tiras de 2 anos, dos primeiros 2 anos do Snoopy e do Charlie Brown, de 1950 até 1952. E vocês podem perceber que é um livro totalmente em preto e branco. O traço ainda não é o traço que a gente conhece hoje em dia, como se pode ver. Vocês veem, por exemplo, pelo próprio Charlie Brown, né, que não tem exatamente o traço que foi sendo aprimorado ao longo dos anos e foi sendo modificado. Mas é mais pertinente ainda pensar que tudo isso vinha junto com uma gama
de questionamentos próprios da infância, como a gente pode ver, por exemplo, na Mafalda, como a gente pode ver, por exemplo, na Turma da Mônica, entre tantos outros personagens que utilizam a linguagem da criança para questionar o mundo e fazem isso com tanta presteza, como é o caso dos que eu acabei de mencionar, Quino, né, já falecido, e Maurício de Souza. E o Schulz, lá nos Estados Unidos, né, eu acabei de mencionar um artista argentino e um brasileiro, mas o Schulz lá nos Estados Unidos ele conseguiu captar toda essa sensação, tudo isso que é muito próprio também da vida nas grandes cidades, que adoecem as pessoas de alguma forma e as pessoas acabam não tendo essa válvula de escape por sempre serem pressionadas a alcançar metas, a ter enquadramento em determinado grupo, a ser de determinada forma, a serem aceitas, a serem buscadas, incluídas de alguma maneira. Essa pressão toda acaba gerando nas pessoas, acaba gerando em todos nós sentimentos ruins, energias ruins, e tudo isso é de alguma maneira retratado nesse livro. E é claro, você vai pensar, nossa, então é um livro triste, é um livro muito para baixo. Não é. A leveza com que o Schulz retrata esses personagens tira o peso, né, a gravidade das questões que ele acaba abordando, mas ao mesmo tempo deixa sempre a reflexão. Cada tira do Schulz, por mais silenciosa que seja, muitas delas são só desenhadas, não tem nenhum balãozinho com nada escrito, apenas linguagem não verbal. E elas falam demais com o leitor que esteja ali atento de fato àquilo que está sendo mostrado, aos sentimentos que estão sendo ali transmitidos pelos personagens e de que maneira cada um deles desempenha um papel, tem um símbolo específico dentro daquela narrativa. Eu vou aproveitar que eu já ia esquecendo, estou falando de um assunto tão agradável, tão interessante como Charlie Brown, e eu já ia esquecendo de saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não for, inscreva-se, porque além deste vídeo falando sobre a Turma do Charlie Brown, tem outros vídeos também com HQs, com livros, com dicas, por exemplo, de escrita aqui. Você vai encontrar muita coisa voltada para a literatura e para os livros aqui no canal. Então não perca nada, permaneça comigo. Toda segunda, quarta e sábado tem vídeo novo e, é claro, eu quero sua companhia, eu quero te pedir desde já para você comentar aqui, para a gente trocar uma ideia literária e para ficarmos juntos aqui. Se inscreva no canal então. Então, continuando, é pertinente dizer que, como você já percebeu, pelo que eu já disse, é uma história que acaba por incluir, por mostrar traços de realidade, de normalidade, de humanização, quero dizer, nesses personagens. Porque de nada adianta personagens perfeitos, personagens que nunca sofrem coisa alguma de errado, que não passam por nenhum problema específico de inclusão dentro do meio social, ou mesmo de gosto ou não, de indecisão, mágoa, decepção, depressão. Tudo isso acaba sendo retratado na obra do Schulz. E tudo isso faz desses personagens tão atemporais, porque eles de fato são identificáveis como seres humanos de verdade. Nós conseguimos até hoje ver filmes do Charlie Brown, nós conseguimos até hoje nos identificar de alguma forma com a história, porque cada personagem vai acabar simbolizando algo que cada um de nós já viveu ou já viu de alguma forma na vida. Há quem se identifique pela questão utópica com os super-heróis, por exemplo, né? Há quem almeje ou quem goste apenas de ver as consequências dos superpoderes. Isso é realmente muito interessante, mas há quem olhe para a ficção e encontre a realidade retratada nela. Então essas utopias tão em voga nos quadrinhos, por exemplo, na época do Schulz e até antes, acabaram sendo contornadas de alguma forma por ele para buscar personagens exageradamente humanos, tão humanos que eram como ele. De alguma forma retratavam quem ele era, o que ele era na sua época de juventude, de escola, e de que forma ele conseguia ver aquele mundo, enxergar esse mundo pelo olhar das crianças e encontrar essas críticas a todo o acirramento de ânimo, toda a depressão, toda a tristeza, toda a terra arrasada de alguma forma, encontrada depois de uma guerra e logo ali com o início de uma guerra ideológica, como foi o caso da Guerra Fria. E o mais interessante, vocês podem pensar que eu estou mencionando questões críticas pautadas ali pelo Schulz, mas sim, ele pautava questões críticas, mas sem em momento algum publicar tiras de teor político, de teor diretamente mencionado ali
né, ideologicamente mencionado. Isso porque ele buscava fugir disso, porque as pessoas que liam suas tiras, elas queriam justamente se desafogar desse mundo, que era esse mundo que as fazia mal de alguma forma. Então ele mostrava, ele fazia do seu universo particular um lugar para as pessoas encontrarem ali uma realidade paralela, uma realidade mais leve, apesar de uma realidade dura, porque era real, porque trazia de fato os sentimentos que cada um tinha. Eu vou até ler um trecho do pós-fácil que tem nesse livro, que é realmente muito relevante para pensarmos toda essa simbologia e todo esse posicionamento do Schultz perante os personagens e perante a vida. E esse trecho fala: Peanuts era a prova de que não era privilégio exclusivo de ninguém acordar no meio da noite amargando fracassos, de olhos abertos no escuro, imaginando que o mundo tinha enlouquecido. Ou seja, Peanuts conseguiu criar um universo tão pertinente, tão relevante, tão similar ao nosso, mas apresentando as falhas, apresentando os defeitos, apresentando o que cada um de nós acha que é só nosso, mas que de alguma forma é paralelo, todo mundo tem de alguma maneira. Então, ele mostra isso, ele descortina esses assuntos que de alguma forma acabam sendo tabu, porque hoje você vê com mais facilidade, mas na época dele era mais difícil você ver determinados assuntos que não eram normatizados, nem normalizados na sociedade, sendo postos à tona de uma maneira tão inteligente, tão pertinente e trazendo tanto sucesso junto. Depois de 10, 15 anos de publicações ali constantes, foi uma decolagem total, a ponto de fato de chegar ao que nós conhecemos hoje. O Schultz morreu em 2000, no ano 2000, mas até hoje a obra dele é difundida e até hoje eu duvido que você nunca tenha ouvido falar, duvido que você nunca tenha visto algo do Snoopy, do Charlie Brown e não tenha se identificado de alguma maneira. Então sim, é uma trama, uma turma que ultrapassa gerações e provavelmente de alguma forma meus filhos terão acesso à turma do Charlie Brown, os seus filhos, os seus netos, os meus netos, e assim essa história terá continuidade, talvez com novos capítulos, talvez com novas leituras, novas interpretações, adaptações para o mundo atual, né, de alguma forma com tantas transformações de demandas e de olhares sociais que nós tivemos ao longo dos anos, mas que sim permanecerão presentes e vivos na obra do Schultz, porque sempre foi assim, sempre foi representativa, sobretudo pensando nos tabus ligados à autoestima, ao sentimento voltado para o eu. Então, tudo aquilo que ele sentia que o incomodava na sua juventude, na sua adolescência, ele trouxe e está de alguma forma presente na obra dele e nos faz refletir e colabora para que crianças que se sentem assim vejam como isso pode ser normal, como o fato de não se enquadrar em nenhum padrão dentro de uma escola, dentro de um ambiente, pode ser não apenas normal, mas como pode ser característico de cada um. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês quiserem comprar Peanuts completo de 50 a 52 de Charles Schultz, publicado pela LPM, eu vou deixar aqui embaixo o link, juntamente com os outros volumes dessa coleção aqui tão interessante, que você vai poder inclusive com ela acompanhar a evolução dos personagens e perceber tudo isso que eu estou falando aqui com os detalhes ali bem vivos, bem específicos trazidos pelo Schultz. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar falando de literatura sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.